Prisão civil do devedor de alimentos. Este é o tema de nossa entrevista agora no Justiça Gaúcha. Nosso entrevistado é o desembargador Diógenes Vicente Hassan, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, desembargador Diógenes, prazer em recebê-lo. Vamos começar definindo o que é pensão alimentícia, que tem um sentido bem amplo, e qual a sua finalidade, por gentileza. Bom, a pensão alimentícia ela serve para proporcionar aos alimentandos, né, geralmente crianças ou cônjuges, ex-cônjuges que estão em situação de necessidade, ou até genitores, né, proporcionar alimentação, como a própria expressão diz, medicamentos, vestuário e, inclusive, lazer, né? Lazer, diversão, enfim. Roupa, habitação também entraria. Exatamente, roupa, habitação. São as necessidades, então. E tudo aquilo que, por exemplo, uma criança tinha na época em que convivia com o pai. Esse é o sentido da pensão alimentícia. Certo. Bom, hoje nós vamos falar, então, a respeito de prisão civil do devedor de alimentos. E eu acho que foi até muito importante sua colocação primeira para situar os nossos telespectadores. Agora, desembargador Diógenes, quando há inadimplência, quando não é paga essa pensão, pode ocorrer a prisão civil do devedor. Em que casos? O que vem a ser a prisão civil deste inadimplente? Pois é. A prisão civil, né, inicialmente vamos distinguir as hipóteses de prisão admitidas no Brasil. Nós temos a prisão criminal e a prisão civil. Dentro da prisão criminal, nós temos a prisão decorrente de pena, né, de condenação penal, e a prisão cautelar penal, que é aquela chamada prisão preventiva, prisão em flagrante. Hoje também existe a prisão decorrente, as prisões que são determinadas, que são decretadas em razão do descumprimento de medidas protetivas em relação à Lei Maria da Penha, que elas têm uma hibridez, digamos assim, elas também se afiguram prisões de natureza penal, né? Mas também tem alguma coisa de prisão civil. Isso aí não está bem situado na doutrina ainda claramente. Rigorosamente não poderia ser prisão civil, porque a única prisão civil que a Constituição permite, inclusive o Pacto Internacional de Direitos Humanos, é a prisão decorrente de dívida de alimentos impaga, né, de modo injustificado. Essa é a prisão civil. A prisão civil, então, ela é imposta no caso de o devedor de alimentos deixar de pagar a dívida, e imposta como uma coação pessoal, né? A Constituição estabeleceu uma prioridade do valor proteção à família, proteção às crianças, proteção aos alimentandos em relação à liberdade. Por isso que se admite a prisão civil por dívidas, né? É a única exceção prevista na Constituição e no Pacto Internacional de Direitos Humanos que se admite prisão civil por dívida. Prisão civil é a de alimentos, justamente porque a Constituição e o Pacto Internacional de Direitos Humanos estabeleceram uma prioridade, uma prevalência da proteção à família, que está prevista lá no artigo 226 da Constituição Federal, proteção à criança e aos adolescentes, e deixando em segundo plano a liberdade. Mas essa prisão civil, ela só pode ser imposta durante o período em que permanece impaga a dívida. Então, embora a lei fale que se decreta a prisão por 60 dias, né, se o devedor, uma vez preso, pagar a dívida, no dia seguinte, no mesmo momento, ele é posto em liberdade. Por isso que ela é uma medida coativa. Ela tem algum sentido punitivo ou não? Não tem sentido punitivo. Ela é de coação pessoal. Ela visa a obrigar o devedor a pagar a dívida. É um meio assim, isso aí tem a ver também com o processo de execução de dívidas, né?
existem várias possibilidades de cobrar dívidas, né? Qualquer credor pode cobrar uma dívida, ele tem à sua disposição a penhora de bens, né? Depois vai a leilão, transforma em dinheiro e paga o credor. No caso, porque existe essa proteção ao valor família, ao valor proteção à família e aos dependentes e às crianças, à saúde, medicamentos, vestuário das crianças, se prevê uma medida mais rápida, mais drástica, mais urgente, que seria, o juiz diz mais ou menos assim, eu vou decretar a tua prisão se tu não pagar a dívida de alimentos. Perfeito. Agora, nós estamos falando aqui do alimentante, né, o provedor dessa pensão alimentícia, que pode ser o pai ou a mãe, mas na grande maioria é o pai realmente que paga, porque a guarda dos filhos, via de regra, fica com a mãe, é isso? Exatamente. Eu posso dizer assim que 99% dos casos a guarda, né, a dívida, o devedor dos alimentos é o pai. Hoje até que dá para dizer que seria mais, um maior número, um maior percentual. Né, em face das mudanças da sociedade aí, existem muitos pais que têm a guarda dos filhos e atualmente existe a guarda compartilhada também, mas normalmente, principalmente quando os filhos estão em tenra idade, assim, eles ficam sob a guarda materna. E o pai fica, então, como devedor dos alimentos. Agora, o valor dessa pensão alimentícia, né, se chega até ele através de vários cálculos, justamente para atender a todas essas necessidades que o senhor abordou muito bem no início da nossa entrevista. É isso? Isso, é assim. Tem o binômio, né, o chamado binômio necessidade dos alimentandos, capacidade do devedor, do alimentante. Né? Então, quanto mais dinheiro, o mais aquinhoado financeiramente for o alimentante, maior capacidade de pagamento ele terá para pagar os alimentos. Nós temos casos famosos, né? Por exemplo, de cantores, atores, jogadores, celebridades de modo em geral, que pagam quantias verdadeiramente fabulosas. Mas, na maior parte dos casos, as pensões são módicas e visam atender assim, aquelas necessidades bem básicas assim, dos alimentandos em geral. E em caso de dificuldades do alimentante, como desemprego, doença ou outras variantes, né, que podem realmente acontecer, pode ser recalculado o valor dessa pensão? Sim, sim. Ele tem à sua disposição a revisão, a ação de revisão de alimentos, né, em que ele ingressa em juízo e diz que enfrentou dificuldades financeiras, perdeu emprego, sofreu infortúnios, né, e aí ele pode postular a redução da pensão alimentícia. Mas no que tange a prisão civil de alimentos, é importante observar que ela se distingue muito da prisão de natureza penal, em que a prisão de natureza penal prevê os regimes de progressão da pena, que seriam fechado, semiaberto ou aberto, né? Então, eu tenho batido muito, né, e isso é comum dizer, que quando se trata de prisão civil, não se cogita de regime de prisão. Né? O devedor de alimentos, ele fica lá num regime, separado dos presos comuns, mas na minha compreensão ele não pode sair nem para trabalhar, nem para nenhuma atividade externa, porque é uma coação efetivamente que o Estado... Ele tem que saldar a dívida. Exatamente, é uma coação que o Estado impõe. Uma coação que o Estado impõe, uma pressão psicológica mesmo, para que ele pague a dívida, arranje meios de pagar a dívida. Porque muitas vezes há um sentimento assim de vingança em relação até a ex-companheira que acaba atingindo os filhos do casal, né, com esse não pagamento dessa pensão, que é fundamental. E ele não pode optar. Ele não pode exercer a opção assim, de dizer, eu não vou pagar a dívida e vou ficar nesta pensão aqui, por exemplo, como poderia pensar na hipótese de ele poder sair, por exemplo, durante o dia e só se recolher à noite. Não, ele tem que ficar fechado lá, preso. Só a única distinção é que ele fica em cela separada dos presos comuns, né? Porque ele é um preso civil, e aí então... ele fica submetido a essa pressão, a essa coação,
para pagar a dívida efetivamente, sem poder optar em permanecer preso durante o período de 60 dias, digamos assim, e deixar de pagar a dívida. Né? Justamente é esse o sentido. Assim. Se a Constituição estabeleceu o valor proteção à família prevalecendo sobre o valor liberdade, ele tem de ficar preso para depois, então, ser solto se pagar a dívida. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Nós estamos, então, agradecendo a presença do desembargador Diógenes Vicente Rassan Ribeiro aqui no programa Justiça Gaúcha. Nós vamos ficando por aqui. E se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, é imprensa@tj.rs.gov.br. Obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.